desde segunda-feira. Pô, Falei isso na hora de abrir a gravação. mas Boa é a frase. melhor parte mesmo. Tu acha que tem 40 pessoas naquele grupo, tu acha que todo mundo é. Tem a galera lá que tá só de espectador. Bom, para você que não sabe o que é, estamos no nosso grupo de regras, que a maioria das pessoas silenciou. Bom, seja muito bem-vindo, nosso do 88, eu acho. Ou a gente tá no 87, tem umas 2 semanas. Semana intensa, hein? Muita coisa aconteceu. E, curiosamente, pouco vídeo bom. Olha que loucura. Pouco vídeo bom essa semana. Queria fazer uns comentários. Primeiro, dar parabéns aí pra galera que foi lá na Scream de Sepetiba, o Saulo, Mangeli, Zeca, eu, Scoff. Tinha mais um, Renanzinho. Renanzinho também. É legal ver que a galera tá se dispondo a, em qualquer oportunidade de apitar. E para eles deve ser uma experiência muito intensa ver eu escofando enchendo a porra do saco deles no jogo. Eu tava de umpire, o Scott tava de ref. Lembrando que o nosso amigo Bernardo de São Paulo apita em todos os anúncios. Tava. Porra. Não, peraí. Aconteceu, não vou negar, aconteceu. Em grandes quantidades, mas não foram todas. Em grandes quantidades. Perfeito. Lado bom, não sinalizei número de jarda com a mão. E nem metade da distância. Não, metade da distância era expurgo. Tá. Jean-Pierre vinha aqui em casa me expulsar. Perfeito. Dito isso, queria dar parabéns para o Filipão, que fez o relógio lá no Paraná no final de semana. Fez 2 relógios muito bons. Poucas coisinhas para acertar, assim, tipo, questão de snap sobrepõe pronta para jogo, running clock, coisa assim. Mas foi muito, muito bem, muito bem. É uma parada que não tem muito mistério, né? E foi muito legal de ver o relógio dele. Eu vi até a hora de entrar no Merciru, porque também depois que entra no Merciru, pô, ninguém. Não tem amizade que resista, né? E, cara, vou dar os meus centavos sobre essa parada que aconteceu essa semana aí, do jogo do Corinthians e Spartans. Eu sei que tem uma galera dos jogadores que assiste aí o estudo e tal, até porque vocês acham que tem 90 árbitros que assistem o estudo semanalmente. Vocês estão loucos, né? E aí, cara, dito isso, a primeira coisa que eu tenho para falar é a equipe que estava no jogo fez o que dava para ser feito. É a primeira vez que eu vejo um jogo com tanta carga, não sei se a palavra certa é uma carga emocional, mas com tanta carga negativa, porque eu conversei com 4 pessoas de nichos diferentes que participaram do jogo e todas estavam exaustas emocionalmente. Exaustas. Ninguém tinha cabeça para pensar nesse jogo. De tão merda que foi. Jogo merda, né? Toda situação, briga, papapá. Dito isso, os 2 times entraram para brigar. Ponto. Não entraram. Se os caras começaram a brigar por causa de lateral, por causa de sideline, já tá errado. Ponto 1. Ponto 2. Primeiro lance do jogo, se o jogador fosse em defesa, era target. Mas ele era o carregador de bola. Vários outros lances, a quantidade de vezes que teve situações de falta pessoal, situações de conduta antidesportiva, cara, não entendi o que era aquilo. Eu vi jogador dando murro na cara de jogador durante a jogada, pô. Que é isso, cara? Que é isso? Aí depois, o futebol americano fica marcado como esporte violento, como esporte de briga, que a gente sabe que não é. São raros os casos em que acontece esse tipo de coisa. Aí o pessoal fala assim, não é. Mas, porra, olha o tipo de coisa que vem a público, sabe? São coisas terríveis, cara. Se você pegar o vídeo do jogo, é uma bosta. 2 times querendo brigar. Toda jogada, os 2 times empurra. Depois da jogada, cara, tenebroso, assim, tenebroso. Eu perdi 22 minutos da minha vida assistindo o compacto desse jogo, e eu lamento muito pelos amigos da arbitragem que tiveram que ficar quase 3 horas envolvidos com essa partida de merda, porque 2 times
não tinham a capacidade de se comportar. Infelizmente, foi selvageria. Perfeito? Alguém quer fazer um comentário ou a gente pode partir para a parte boa do futebol americano, que são os nossos vídeos? Passar minha manteiguinha de cacau enquanto alguém se manifesta. Eu quero só fazer um adendo para quem chegou há pouco tempo. Infelizmente, não é a primeira vez. Esses dois times têm um histórico e é uma pena que isso não tenha mudado nesses anos todos. Tá? Para quem é da antiga em São Paulo, lá na pré-história, quando a PAEFA nasceu, eu apitei um Corinthians e Spartas em Sorocaba, que terminou com a equipe de arbitragem correndo e eu parado no meio do campo. O Vitor Romualdo do Salão Oval ainda era jogador. Então, tipo, o histórico já vem desde aquela época. E por N capapi motivos que, cara, é impressionante como é que os dois times ainda não saíram desse ponto. Sim. Lamentável, cara. Foi Gui, tá baixo. Vamos ver. deixa eu fazer uma citação aqui, que a gente foi conversar com... Esse foi um jogo que a equipe decidiu botar 7. Eu acho que esse é um debate que a gente tem muitas vezes. São Paulo, esse ano, foi o único campeonato no Brasil inteiro que, tendo disponibilidade de árbitros, optou por fazer 5. No resto do Brasil, sempre que tem 5 é porque só tem 5 disponíveis. E esse jogo a equipe decidiu fazer com 7, os playoffs, mesmo que isso significasse, por exemplo, diminuir cachê, dividir cachê. E esse é o tipo de jogo que a gente vê mais uma vez a importância de 7 árbitros. Sakai, o Gui falou, tipo, tá todo mundo muito morto, mas o próprio Sakai comentou com a gente. Ele falou assim: o que impediu que um jogo desse escalasse para virar uma coisa de briga generalizada, praça de guerra, era o fato de que você tinha 7 árbitros. Então, quando acontecia alguma coisa na lateral, já tinha uma pessoa para vir, para levar e tudo mais. E primeiro eu achei muito legal a postura deles de entender que eram playoffs e precisavam ser 7 árbitros. Eu acho que parabenizo a galera que tomou essa decisão coletivamente. E segundo, mais uma vez, reforçar que assim, não tem dois no fundo para ficar assistindo o jogo de um lugar privilegiado. A gente se prepara para jogos assim. A gente sabe que a gente não é o que a gente espera, mas a gente tem que estar preparado para lidar com jogos que vão subir a temperatura. Tem jogo que a gente sabe porque já tem histórico, tem jogo que acontece. E aí a equipe tem que estar ali também para se proteger, né? Para conduzir jogo, para impedir que certas situações escalem. E se a gente está falando de muitas situações que foram quentes, eu acho que a gente não está falando de briga generalizada, porque realmente tinham 7 e eram 7 possivelmente assim os melhores da PAEFA, que fizeram bons campeonatos, que estudam e sabem o que eles têm que fazer dentro de campo. Então, acho que apesar de toda a fadiga, todo o cansaço, parabenizar a galera também que conseguiu segurar o rojão, né? Sim. E também, cara, eu acho que uma parada que não pode passar batido é a forma que a PAEFA, como associação, evoluiu em qualidade de arbitragem de futebol americano, tá? Vou dar o meu depoimento. Quem assistia jogo há um tempo atrás, cara, era ruim. Era ruim de verdade. Hoje a gente tem pessoas que possivelmente já estão figurando aí entre as melhores do país. E tipo, não concordo, irmão, não concordo da tua casa. Essa é a minha opinião, tá? A gente tem o Poeira, Sakai, Pedro, o Felipe Ferreira, um moleque que, pô, tem um potencial, porra, do tamanho da altura dele. O Carioca é um cara que desenvolveu muito. E, cara, tem estados que estão aí lutando e não acompanham o desenvolvimento igual o São Paulo está tendo, tá? Então, acho que tem muita reclamação, obviamente, vai acontecer. Numa associação tão grande, é muito difícil você ter 40 árbitros excelentes, como em qualquer estado, é difícil você ter 5 árbitros excelentes. São Paulo já tem aí pelo menos uns 7 excelentes, 8, 6 excelentes, por aí. Dá para considerar por aí. Eu acho que é legal também a gente falar a parte boa do trabalho que tem sido feito, porque do lado do jogador, do lado dos diretores, a gente sabe que nunca vai vir esse tipo de elogio e a gente sabe que a gente mesmo se cobra muito, então é legal a gente também falar sobre isso. Perfeito? Passado esse momento, cara, vamos lá. Temos muita coisa de Deep Wing hoje, tá? Foi sem querer. A primeira é o seguinte:
A gente vai Sem ter querer aqui. o cacete, sem querer o Não, foi sem cacete. querer. Sem querer. Faça a sua inscrição no curso de Back Judge da EAFA. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo, se você tá vendo no YouTube. Perfeito. É verdade, é verdade. E tem o EAFA mais, hein? Já estamos em 12. O negócio tá brabo. Vai ter sorteio semana que vem de boné. Vai ter sorteio de flag, beanbag, indicador de down. Bom, vamos lá. Seguinte, hein, família. Quarta descida para 20, né? A galera tava mais ou menos estacionando? Tava mais ou menos estacionando. O pessoal tava descendo. Tá tranquilo. Deu para passar, tá? Nosso querido retornador, o Backjudge chegou a ficar um pouco de corte para jogada. Não é muito bom fazer isso. Mas o side judge e o field judge, cara, com perdão da palavra, eles vão abandonar. Eu ia falar cagar pra jogada. Mas eles vão abandonar a jogada para bater pega com o retornador, pô. Olha que loucura. Tipo, passou dali, eu corro. Olha o field judge. O que é isso? Cara, primeiro, né? Tentar de uma forma tranquila, né? Cara, primeiro que abandonou o conceito principal, que é prestar atenção no carregador de bola e nas ações em volta. Ou seja, já feriu só por si só o encaixotar a jogada, né? E começa um pega com esse momento, cara. Você tá olhando para frente, metendo o louco nessa velocidade, você abandonou a jogada. A tua única vontade é chegar mais rápido que o carregador de bola. Agora, a pergunta de trilhões. Chegar mais rápido que o carregador de bola aonde? Já tem um árbitro na linha de gol. Já tem um line judge na linha de gol. Esse tipo de movimentação, cara, é tipo só para mostrar físico, porque não colabora em nada com a arbitragem, poderia ter tomado uma porrada. Seguinte, se esse cara é derrubado aqui, meu amigo, torço muito para que você tenha plano de saúde. Porque você ia se fuder, pô. Se fuder. Posso lançar uma pérola de sabedoria? Por favor, Jean. Pior do que não aparecer no vídeo é aparecer fazendo merda. Porra, gostei dessa. E aí, pô, o cara marca, tem uma beanbag para alguma coisa, não sei se a beanbag só caiu, mas ela parece que foi lançada. Tem um spot, o spot realmente seria dele em condições normais, mas se ele tivesse encaixotado a jogada, certamente não seria dele. Assim, alguém quer adicionar alguma coisa? Eu só achei muito ruim, pô, esse vídeo, porque pelo simples Só uma fato, coisinha, por no favor. final da jogada, o jogador sai para a esquerda com o defensor, um monte de gente, e nenhum dos dois árbitros viram. Perfeito. Tem uma galera, tem um bonde aqui atrás. Tem um bonde aqui atrás. Pode estar acontecendo qualquer coisa fora até da câmera e não tem ninguém olhando. Gui, talvez seja interessante você falar um pouco sobre como os DW deveriam estar agindo na jogada. Perfeito, Pedrão. É por isso que a gente paga a professora para ter aqui, né, Pedrão? Para não esquecer da didática, né? Doutorando, né? Ele é doutor em Capricórnio, não é? Pô, doutor Não, no meu Capricórnio é só coração. ascendente. Ah, só ascendente, perfeito. Eu estou muito perto de chamar ele de Sheldon Cooper da arbitragem, mas eu lembrei que deu o Daniel. Perfeito. Cara, vamos lá. Nesse momento, tá? Neste momento, quando teve o chute, o fluxo da jogada era esse aqui. Estamos indo da esquerda para a direita do vídeo, tá? Só que quando esse cara pega a bola, agora o fluxo é outro. Se o fluxo é outro, nós teremos agora uma coisa que a gente nunca falou aqui. A gente nunca falou sobre isso aqui. Vai ser a primeira vez, que é mecânica invertida. Perfeito. Dito isto na mecânica invertida, é o seguinte. O Deep Wing, ou seja,
Essa rapaziada aqui é responsável pelo carregador de bola. Só que, nesse momento aqui, a gente vai executar o encaixotar a jogada. Cara, espera um pouquinho, deixa esse cara. Esse cara não está sendo ameaçado por ninguém aqui nesse momento. Segura um pouquinho. Ó, aqui, vai acompanhando por trás a jogada. Cara, se ele tivesse. Ó, parar nesse ângulo aqui. Se ele tivesse parado aqui, veja só. Não é nem tão mais longe, tá? Ele tinha visão daqui, tinha visão desse cara, a visão desse cara, por quê? Estes caras, esse cara aqui, eles tinham alguma condição de fechar no teco. Ou seja, a gente tem que entrar no modo de scan. Só que, nesse momento, ele está olhando para a linha de fundo para ver quão longe ele está. E aí ele abandona o conceito de encaixotar a jogada, que é manter a jogada entre... Veja só, esse Arthur aqui já devia estar mais longe, que esse aqui é o headline, tá? E aí, o encaixotar a jogada é ter o wing aqui, ter o... Perdão, deep wing aqui. Não tem como fazer um quadrado aqui, né? Mas a gente vai ter todos esses caras fechando no ângulo da jogada, pô. Só que quando você desiste de apitar para bater um pega, e veja, o manual de mecânica diga, não faça foot race, não faça corrida. Então, por favor, vamos exercitar um pouquinho mais a mecânica invertida aqui. Gui, Comments, thoughts, diga. eu era o cara que achava, quando jovem mancebo, no fundo, eu tinha que correr apostando corrida também. Perfeito. E aí uma coisa que me ajudou muito primeiro foi entender esse conceito do encaixotar, que é você manter realmente as ações na sua frente. Se você está muito perto do lance, nem sempre você consegue ver o que está acontecendo. E aí, relacionado a isso, vem a fala sobre nem sempre estar em cima do lance é a melhor coisa que você pode fazer. Você precisa ter um pouco de distância também para conseguir ver as ações. Por exemplo, quando ele coloca nesse foot race, se esse cara pisar na linha, ele não tem esse spot que o cara pisou na linha. Sim. E às vezes se dar ângulo é uma coisa boa. Então tá tudo bem. Tipo, deixa o cara, beleza, você não vai com descaso, você vai manter uma velocidade, você vai estar correndo, tá? Você vai chegar lá esbaforido, mas você não precisa necessariamente estar ali junto dele, inclusive é até Sim. melhor que você não esteja. É aquele mesmo ponto que a gente fala do pylon. Tu não precisa estar colado no pylon. Dá uns 2 passos para trás, cara. É melhor para você. Sim. E se colocar em questão de segurança, né? Se esse cara tomar um teco aqui, provavelmente ele estaria fora da temporada porque ele se fudeu. Bernardo, agora eu vou deixar você brilhar, tá? No topo do vídeo. Aí é ruim. Aí é difícil. No topo Manda. do vídeo, o passe vai ser incompleto, tá? Caso você tenha dúvida. O passe vai ser incompleto, mas tem uma trip lá em cima. E aí a gente tem uma possível ação de interferência de passe de ataque. Veja. E foi chamada a falta por interferência de passe de ataque. Vou voltar. Ó, esse cara engajou no bloqueio, 40 e alguma coisa aqui. O passe foi feito, a bola está no ar e está indo ali na direção dele. E é um passe que cruza a zona neutra. Nessa trips, Bernardo, como é que você leria essa trips aí para identificar, por exemplo, quem é o árbitro que deve estar olhando esse cara? Então você vai voltar para o início do vídeo, pra Perfeito. gente. Eu vou dar uma marotada aqui. Tá, pausa, perdão. Picotou. Eu vou dar uma marotada aqui também, que é um pouco de vivência. Que eu acho que vivência nunca é demais. Em trips, em geral, o objetivo ali é ter um pique. E um dos caras tá ali para trombar. Coach Xandão vendo isso aqui depois, vai deixar nos comentários aí falando, porra, o cara descobriu a forma. Tem algumas coisas que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Quando você... As defesas marcando trips, elas geralmente deixam a jogada se desenvolver um pouquinho. Isso não é tão diferente pra gente, como árbitro. Então a gente também precisa... Lógico, você tem a leitura inicial, mas é tão truncado que é até difícil. O que geralmente vai acontecer na trips? Um cara vai correr uma rota funda e 2 jogadores vão se cruzar. E aí você precisa ver mais ou menos ali, como naquela progressão de chaves. Por exemplo, possivelmente o back judge vai pegar o cara que vai atacar o fundo,
ou seria o Deep Wing que iria dependendo de qual seja a rota. Esse caso aqui foi um pouquinho, não foi a melhor execução do mundo, porque um cara engajou, mas aí dá para ver que tem um cara aqui, por exemplo, indo para o fundo, né? Isso. Você vê aí no nosso quadro tático, né? Um cara volta, um cara faz o bloqueio, um cara vai pro fundo. Então, possivelmente nesse desenvolvimento de rotas, o Deep Wing pegaria esse cara indo para o fundo. E eu gosto muito de olhar, falando assim, particularmente por mim, tá? Eu gosto de olhar a Trips e esse desenvolvimento inicial da pique como se fosse um bloco. Então eu gosto de ter essa visão um pouco mais ampla, que nem a gente estava falando da última jogada. Porque o que acontece? Nesse caso, a interferência de passe de ataque ela tem 4 categorias. Essa aqui foi um bloqueio. Mas o mais comum que a gente vê em trips é realmente a pique, que são essas rotas que se cruzam para bater. Então, acho que quando você expande um pouco seu campo de visão, isso te beneficia como back. Porque você vai ter o suporte ali do line judge, olhando o jogador que vai ficar no campo mais curto, né? E aí, possivelmente, o umpire vai ajudar esse cara que está atacando o meio do campo, você pegaria o cara que sobra. No desenvolvimento, né? Que eles chamam o segundo estágio da jogada. Então, ela já saiu e ela se desenvolveu um pouco. E boa chamada, né? Porque o API não precisa de um passe completo para ser chamado aqui. Realmente ele engajou e é um passe que cruza a zona neutra. Assim, passe e, legal. Se eu não me engano, quem chama é o back judge. Ele vem falar com o Red Light. Eu acho que ele veio confirmar se teve o passe que cruza a zona neutra. Se eu pudesse fazer a leitura labial do Fantástico. E aí ele fala, cruzou. Eu gosto desse processo, não sei o que você acha. Acho que ele poderia ser mais rápido. Sim. Mas é um bom processo. Você vem, garante. Uma coisa, eu acho que assim, se eu tivesse que falar assim, pô, cara, o que você me diria para simplificar o processo dessa conversa, tá? Porque eu não sei se vocês já repararam isso, tá? Geralmente, quando a gente sai da casa do offside, do false start, do holding, atrás da zona neutra, tudo vira um negócio do tipo pisar em ovos para aplicar. E aí, nessa hora, se eu sou o back judge, eu falo, olha, o red ref, eu vi um bloqueio do 48, enquanto a bola estava no ar. Esse passe cruzou a zona neutra? Aí, só tem duas fórmulas. Sim, cruzou a zona neutra. Interferência de passe. Não, não é interferência. Não cruzou a zona neutra, sem interferência de passe. E aí, tem que ser uma conversa rápida. E aí, nesse momento, quando eu referi saiu do bolo, eu chego e falo assim, pai, 15 do ponto anterior para trás, tá? E vamos repetir a descida. Enquanto ele vai contando, eu vou anunciar. Perfeito? O que você acha, B? É por aí? Não, perfeito, perfeito. E aí, não, e só lembrando assim, eu falei, no estágio 2 você vê o desenvolvimento, mas a chave do backjudge continua sendo pré-snap, continua sendo o interno mais o número 3 aqui no caso, né? Mais próximo da linha, né? Perfeito, Antunes. Tadeu Mangeli, diga, meu querido. Eu só queria fazer uma pergunta, tá? Inclusive, se caso antes do passe, o cara do ataque tá segurando ele, isso é como se fosse um hold do ataque, certo? Não necessariamente. Mas tem que ter restrição. Sim, não, tô dando exemplo da questão de assim, você tá dando a restrição, ele tá fazendo restrição, tá fazendo hold. Uhum. Temos uma falta de ataque. E nesse meio tempo que ele tá fazendo hold, também faz um passe na direção daquele cara. Uhum. Aí a minha pergunta o que você aplica, né, basicamente? Tá. O grande ponto, Mangeli, é o mesmo processo caso fosse o holding de defesa e uma interferência de passe. Você olha onde está a bola. Se a bola está no ar e acontece, e o bloqueio está acontecendo, a restrição está acontecendo, você eleva. Você sai do holding e vai para uma interferência de passe. Mas caso, sei lá, ele fez o holding e aí depois o passe saiu, já não tinha mais o holding, aí a gente vai considerar como se fosse durante a corrida do QB. Sacou? Show. Perfeito. JV, boa noite. Boa noite. Cara, a gente vai ter uma situação aqui, eu queria que você aplicasse para mim, pode ser? Pode. Lembrando, JV, que hoje de manhã eu te dei bom dia e falei que você é um bom árbitro, ou foi ontem? Acho que foi ontem.
Pronto, eu já estou perdido no tempo. Então, também, a gente vai ter um. Nunca houve uma posse aqui nesse ataque, e aí a defesa vai bater essa bola. Alguém chutou a bola, tá? E ela foi recuperada pela defesa atrás da zona neutra, JV. As informações estão todas aí. Se vira. Tá, a gente tem uma batida ilegal na bola do time de defesa, do time B, Isso, e eles recuperam a bola. exato. Você é o wing, você chamou essa jogada, eu sou o referi, você vai me passar tudo, inclusive a aplicação. Gostei do chutinho do Wing, ele. Eu não gostei não, mas continua. São batida 10, né? Isso aí, você é o árbitro, tem que chamar. São 10 jardas de penalidade do ponto anterior e repete a descida. Perfeito. Por que é do ponto anterior? Porque é uma falta do time B. Aí sempre do ponto anterior. Então, Não, o time B fez uma falta, foi TD, aplica do ponto anterior. Não, na verdade eu falei merda, só que não sei, na minha cabeça faz sentido. Deixa eu tentar me expressar melhor. Se expressa melhor. Eu também, que tipo de jogada foi essa? Isso aí foi um passe Passe? pra trás. O snap é um passe pra trás. Aham. É. Ah, JV. Você sabe, JV, que a vida, né? Eu não imagino que você, morando em São Paulo, você não teve acesso na sua infância ao MC Andrezinho Choque. Tá? Sabe o que o Andrezinho Choque cantou uma vez, o JV? A vida é feito roda gigante. Então, para que esculacho? Se hoje tu tá em cima, amanhã tá embaixo. Eu tenho fé que na vida minha missão vai ser cumprida. A humildade é a essência da vida. Quando o Andrezinho Choque cantou essa música, ele retratou a nossa realidade nesse momento, né? Não sei porquê, mas essa música veio na minha cabeça como um tornado agora. JV, Oi. há um snap, perfeito? Sim. Só que o snap não é durante a bola viva. Ele faz a bola ficar viva, correto? Sim. Se eu não tenho um passe legal, se eu não tenho um chute legal, que tipo de jogada é essa? Uma corrida. Perfeito. Esta é uma jogada de corrida, tá? E aí, quando eu falo isso para você, sabe onde eu quero chegar no manual, no livro de regras, na parte de definições? Eu quero chegar na parte que ele fala que se não há um passe e se não há um chute, é uma jogada de corrida. Pera, mas ninguém correu com a bola. Por quê? Porque correr com a bola é um segmento de uma jogada de corrida. Entendeu? Por que isso simplifica a gente? Porque, cara, senão você fica assim, pô, mas um snap é um passe e tal. Não. Se não teve posse nunca, uma jogada de corrida, e aí tudo bem. O ponto básico é o mesmo, que é o ponto anterior. Perfeito? E por que a gente vai aplicar do ponto básico? Por quê? Quando um time sem posse comete uma falta, tanto atrás quanto além do ponto básico, nós vamos aplicar do ponto básico, e nesse caso, o ponto básico é o ponto anterior. Sim. Gostou dessa? Sim. Quando acabar o estudo, procura MC Andrezinho Choque, por favor, que eu acho que vai ser... Esse vídeo já vai cair por direito autoral, cara. Por causa que eu cantei, né? Claro. Perfeito. Mas eu gostei da aplicação, eles aplicaram do ponto anterior, a bola foi para a jarda 6,5, porque já estava ali no final do campo e tal. Mas curti a aplicação. Eu devo dizer que você não cantou, tá? Você apenas declamou. Obrigado. Foi uma parada mais romântica, né? Eu tô um homem romântico, né? Dia dos Namorados. Já comprou o presente para sua esposa, Eras? Já, sim, senhor. Perfeito, muito bom. O Eras, o pessoal não sabe, mas ele é o último romântico, né? Não tem jeito. Volto a dizer, precisamos de processos mais rápidos, tá? Viu a batida? Show. Ponto básico, show. Ponto básico, qual ponto básico? Ponto anterior. Quem fez a falta? Ah, foi time B. Pô, se é o time B, foda-se onde foi a falta. Aplica lá do ponto básico e metade da distância. Sacou? Precisamos acelerar esse processo. Mas foi bom. Ô, Cor, eu só uma dúvida. Se fosse do time A, perdia a descida também, né? Perderia a descida. Show. Mas aí, Fugão, vou voltar ali por você, tá? Vixe. Meu rei da quebradeira da Bahia. Meu segurança de pipoca. E esse seu MC aí, essa música foi gravada aqui na Bahia também, viu? Cara, é verdade. Essa música...
O Robson. Gão conhece Andrezinho Choque, pô. Eu conheço a música, o cara não. Mas o Não, eu Robson também não conheço o cara, conheço a música, pô. Ah, O Gão, entendi. caso tivesse sido a falta do time A aqui, de onde que a gente aplicaria? A gente aplicaria no ponto da falta. Por quê? Porque com a falta do time A atrás da zona neutra na corrida que acaba atrás da zona neutra. Atrás da zona neutra, perdão, atrás do ponto anterior, no caso, atrás do ponto básico. A corrida acaba para o básico, falta atrás do ponto básico, aplica o ponto da falta. Hugo Menezes, então você está me afirmando, ipsilítere, de que holding atrás da zona neutra é do ponto da falta. Não, é holding, uso legal das mãos e outras faltas tem que ser exceção. Aí você aplica do ponto anterior. Holding, uso legal das mãos. Faltas pessoais. Faltas pessoais, tem outros, são 4. Tem mais uma. Tem mais uma. Eu também não lembro agora, sempre esqueço a quarta. Eu acho que é holding, uso legal das mãos, faltas pessoais e faltas por bloqueio. É isso. Que seja isso. Pode ser que seja. Se você não quer tirar essa dúvida, vai na regra 10, 2, 2, 2, 2. Perfeito, Gão. Do ponto da falta, porque ela não se encaixa nessas exceções que você falou da dicção aplicada do ponto anterior. Pô, maldade isso, hein? Sabe o que me deixa mais triste? Eu tenho certeza que o time do Wolves, que gosto muito desse nome, não é um time bilionário. Todos concordam comigo? Deixa o seu joinha aqui nas reações do vídeo, caso você concorde que o Wolves não é um time bilionário. Dito isso, o Wolves é um time que está jogando um amistoso contra o Ponta Grossa Phantoms. Inclusive, belíssimo nome. Dito isso mais uma vez, pô, super entendo, pô, uniforme bonitão, swag. Só que, cara, pô, com todo o meu coração, eu não vou no médico, né? E peço ajuda para um açougueiro. Por quê? Porque ele não é especialista naquilo, tá? Da mesma forma que eu vou no açougue, eu não vou pedir ajuda de médico. Por quê? Porque ele não é especialista naquilo. Pô, se você é um time novo, pô, se você... Pô, teu time não é cheio de grana, tu precisa fazer um uniforme, cara. Pô, não faz cagada no teu uniforme. É 10 conto um jogo de uniforme, 8 conto um jogo de uniforme. Aí, pô, aí vai fazer um uniforme, porra, degradê, número preto vazando na parte preta do degradê. Aí ele fudeu o batalhão, pô. Pô, mas aí fode o batalhão de uma forma que é, pô, inacreditável. Eu fiquei tentando me esforçar para ver os números. Por exemplo, qual o número deste camarada aqui? Qual o número deste camarada? Esse aqui eu chuto que é 18, mas não tenho certeza. 17, tá vendo? Já ia errar. Bom, dito isso, por que eu coloquei esse vídeo aqui? Ô, amigo, Oi. Aí, olha só. Eu acho. É o miopia bom. Só completar muito rapidamente. A galera esqueceu que o primeiro propósito do uniforme é te identificar. Porque assim, a gente tá vendo, isso não é um problema só do Wolves, não. É do Sim. tipo, tu vê vídeo do norte, nordeste, centro-oeste, flag, X8. Bicho, a galera tá tão empenhada em fazer um uniforme style, não sei o quê, que você não consegue diferenciar, por exemplo, o que é um 6 e o que é um 8, pô. Escofano, e Essa essa mesma galera que na hora do jogo, quando você joga a flag, vira para você e fala: falta de quem? Qual é o número? E aí você fala: meu querido, eu não consigo nem identificar o número da sua camisa. Como é que você quer que eu te diga qual foi o número certinho? Exatamente. O Coin, esse aí, eu acho que faltou também um pouquinho de alinhamento junto com a equipe de arbitragem. Eu lembro que lá em Minas, a gente tinha muitas vezes, por exemplo, o time do Atlético querendo colocar a camisa zebrada, e eu falei, velho, não pode. Não fala isso não, confunde. cara, não fala, o Galo abandonou. Eles fazem o que eles quiserem agora. O Galo abandonou, largou de mão. Assim, eu acho que faltou também, tipo, eles consultavam a gente, entende? Sim, uma galera faz isso. Essa conversa, então, talvez, não? Cara, a galera, uma boa parte faz isso. O problema é que a pequena parte que não faz merda, sacou? E aí é esse tipo de uniforme que sai. Mas chega, né? Daqui a pouco a gente tá falando aí que o Galo tá no segundo ano seguido com uniforme regular e tal. Para nada a ver também.
Vou ter esse vídeo aqui, cara, porque o Humbertão ele tinha perguntado uma dessas semanas aí sobre a diferença do shift legal com o vertical start pro shift legal em bola viva. Eu achei legal colocar esse vídeo. Vamos lá. Primeira coisa, tá? O shift legal com vertical start, ele fala que é quando o ataque não para totalmente por um segundo. Pelo menos é o mote do negócio, sabe? Parou por um segundo, não tem mais como ter essa falta. E é o que acontece aqui, ó. Todo mundo parou por pelo menos um segundo. E aí, veja, vai ter um motion de alguém. Ó, esse slot faz um motion. Olha o wideout lá em cima fazendo motion também. E aí tem o snap. Nesse caso, é um shift legal em bola viva. 5 jardas do ponto anterior e repete a descida ou declinada, caso seja melhor para... Perfeito. Alguma dúvida em relação ao shift legal? Simplão, né? Bom, e agora para fechar... Ah, não, tem mais um vídeo que é bem legal também depois, mas... B, mais um, tá? Esse não foi chamado DPI. Eu quero que você olhe o topo. Esse camaradão no topo do vídeo, hein? Dá até para escolher qual Qual categoria. Vou fazer um bingo aqui de categoria. City. Vamos lá. Bota o vídeo para rodar aí de novo. A câmera não ajuda muito também, porque ela vira bem em cima da jogada, né? Tem um contato antecipado não jogando a bola, né? Porque ele segura o jogador. Eu vejo ali um grab and restrict, que é segurar e restringir na nossa regra, que é como se fosse essa ideia de você pode botar a mão, mas o que essa mão faz depende muito. E foi o que ela disse, né, Bernardo? Véspera do Dia dos Namorados, né? E, cara, é um pouco não ortodoxo, porque geralmente a gente vai ver a hook and turn, aquela hook and turn, né? Tipo, de você girar, não lembro como é que tá a tradução. Enganchar e girar. Enganchar e girar. A gente vai ver essas faltas geralmente em rotas para o meio do campo, né? Só que aqui ele também faz isso. Ele segura o jogador pela cintura e gira esse jogador. Então, eu também aceitaria uma classificação nessa aí. Mas, assim, muitas categorias. Muitas. Eu também achei que foi bastante referência de passe. E eu, cara, de verdade, quando eu vi esse lance, eu falei, pô, eu acho até que o Deep Wing pode ter algum tipo de estar encoberto, de estar vendo só as costas do recebedor. Mas, cara, pô, o Red Linesman poder ajudar, um back judge poder ajudar, eu acho que é até de praxe aí, né? Então, eu tenho pensado muito, até organizando as aulas, uma boa prática que eu acho, por exemplo, beleza, você tem duas etapas, você vai ter que identificar onde está a bola quando tem ação faltosa, mas, por exemplo, isso aqui seria um puta holding de defesa, independente do que fosse, entendeu? E o fato da bola estar vindo na direção, lógico, transforma isso num DPI. Mas, cara, é um lance muito sonoro, eu acho, para não ter nenhuma conversa, assim. Porque no final das contas, você teria que head lineman olhando essa ação, você teria, no timing que ela foi, você teria 4 árbitros, idealmente, olhando essa ação. Umpire, back, deep wing e o side e o head lineman, né? Então, assim, me impressiona um pouco não ter uma agilidade aqui em pelo menos ter uma conversa, né? Sim, e você vai ver que o Red Linesman estava olhando aqui, ele tá olhando a jogada. Só que, olha aqui, eu tô achando que esse Deep Wing tá olhando a bola, hein? Tô crazy? Não, acho que você tá certo. E agora ele olha a jogada. F1, né? Assim. Dica. Mas nosso back também podia ter contribuído aqui, né? Porque Sim. é uma possível chamada. É uma possível chamada. E aquele bloqueiozinho ali? Abaixo da cintura?
Bonito, né? Bonito. Tipo, Deck válido estacionário, pela pela frente, frente. bola na tackle box. Como diz o Pedrão falou um dia desses, que era nada a declarar. Ele escrevia na súmula, só um NP alguma coisa. Nada para dizer. NPD, um negócio assim. Bom, Segue o jogo. Irmão, NC, nada consta. porra, Pedro. Preguiça, hein, maluco? Que preguiça, hein? Para bons entendedores, meia palavra. O problema é que não tem bom entendedor nessa porra. Vamos lá. Pra gente fechar, cara, eu odeio quando eu faço isso, porque sempre me vem uma crítica antes de fazer um elogio, né? Mas eu vou mostrar um vídeo do Marcos como side judge, nosso Marcos Alves e tal. O Marcos, ele tem uma coisa que me lembra muito o meu período ali 2018, 2019 e o comecinho ali de 2021, quando a gente estava voltando a ter jogos no Brasil. Às vezes eu queria ter os melhores olhos do jogo. Eu queria muito ter os melhores olhos do jogo. E aí, sei lá, o período da pandemia me tirou muito isso, né? Porque eu queria só ajudar a equipe, sacou? Mas sem atropelar processo e tal. E o processo que o Marcos vai fazer nessa jogada, irmão, é uma das melhores mecânicas de deep wing que eu vi no ano. Ele tá afastado do pylon no topo do vídeo, vai ter um passo para touchdown. Veja, já não ameaça mais e ele vai acompanhando o processo inteiro. Pô, agora vocês estão vendo o que eu ouço, ó. Mari Fernandes, Safadão. Cara, o Marcos foi perfeito. Ele olhou o processo inteiro da recepção. Quando ele tem certeza, ele dá o sinal de TD. E depois, quando esse cara cai fora de campo, ele continua olhando as ações, que era uma coisa que a gente pediu mais cedo no vídeo de hoje. E logo na sequência, o cara passa por ele de volta e ele continua olhando esse cara ainda com o sinal de TD. Nota 10. Nota 10. Foi muito bom. Eu fiquei... Na hora que eu vi esse vídeo, eu voltei e fiquei, caralho! O nome do vídeo é Pro Max. Cara, mecânica profissional. Isto é uma mecânica profissional. Isso é o que a gente espera do outro nível de arbitragem. Do nível de uma mecânica perfeita. Essa foi uma mecânica perfeita. É isso que a gente espera. Postura, entrega, sinalização. Fala, Carlão. Não, cara, eu fui colocando emoji aqui, eu sou analfabeto digital, desculpa. Tudo bem. Bom que você trabalha pouco com tecnologia hoje em dia, né? Porra, joga na cara. Já sabe que próximo curso de AFA o Carlão vai aparecer sem camisa, igual todo curso. Todo ano tem um cara que aparece sem camisa com a webcam ligada. Tem jeito. Bom, cara, por mim fechou. Tenho que ir para casa do PA comer uma pizza. Sabe como é que é, né? Dia dos namorados chegando. Posso só tomar uma palavra rapidinho? Pô, com certeza, Vitoreiras. Na realidade, primeiro eu queria agradecer a sua palavra e a do Scofano no início do curso de hoje, né? Do treinamento que a gente fez hoje aqui. Muito obrigado mesmo, a gente fica muito satisfeito de ter esse tipo de reconhecimento por parte de todos, né? Por parte do Brasil. E queria também agradecer a discussão que a gente teve no grupo, tá? Eu acho que foi uma discussão muito legal entre segunda e terça-feira, a questão dessa jogada. É uma jogada realmente muito difícil, uma jogada muito complexa, nós não temos replay, nós não temos uma série de coisas. A gente chegou ao ponto de ficar sem argumento para um tentar convencer o outro em qual regra a gente podia aplicar. E eu acho que isso é muito saudável, isso desenvolve a todos que tiveram tempo de ler aquilo lá, ou pelo menos boa parte do texto que estava lá. Sim. E queria dizer também, assim, eu tenho mais de 500 jogos na minha carreira, né, e nunca tive um jogo tão difícil quanto esse. Foi realmente extremamente estressante fazer esse jogo, por N motivos. Mas, e quero deixar aqui gravado para todos saberem, foi a melhor equipe de arbitragem que eu já tive na vida. Muito obrigado a todos que participaram desse jogo aí. Muito obrigado também pelo reconhecimento de todos em que a gente conseguiu fazer com que o jogo acontecesse. Sim. E realmente, se não tivéssemos 7 árbitros, esse jogo não teria terminado. Essa é a sensação que a gente saiu de dentro de campo.
Que o jogo só aconteceu porque a gente tinha 7 árbitros. Cara, E 7 árbitros bons, que sabiam o que estavam fazendo dentro de campo. Foi bem arbitrado o jogo, cara. A galera pode falar o que quiser e tal. Ficou muito perfeito, Pedro Barros, perfeito. Também fiquei pensando no jogo da D2 lá, pô, equipe boa, né? Mas parece que a gente não é suficiente pro Eiras. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem problema Então, não. na realidade, o único motivo é que eu acho que esse jogo ele foi muito mais difícil do que aquele jogo da D2. Foi mesmo. Eu confesso que nunca tive nada de parecido com um jogo assim, da galera tá nesse nível de emocionado e tal, mas é isso. Amigos, obrigado por hoje. Vou parar de gravar aqui. Vamos colocar Kylon Roy